Transforma-me conforme a tua palavra. Shalom, irmãos e irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, continue a guardar seu coração e mente em Cristo Jesus. Superando obstáculos. Tempo de superação. Vimos como Davi, 2 Samuel capítulo 5, ele conseguiu, então, reinar sobre todo Israel, superando todos os obstáculos que ele encontrou durante o processo. Mas penso que é uma pergunta importante que, para nós hoje, como Davi conseguiu superar os obstáculos? Como ele conseguiu vencer cada obstáculo que ele tinha à sua frente, os desafios que ele enfrentou? E eu penso que algumas coisas aqui podem nos ajudar, assim como foi com Davi, também nós possamos superar os nossos obstáculos, vencer os nossos obstáculos. Os obstáculos que surgem na nossa vida, eles estão diante de nós para serem vencidos, para serem enfrentados. Nós não podemos nos paralisar, parar diante de obstáculos. Nós temos que atacar os obstáculos. Nós temos que, usando uma linguagem muito coloquial, partir para cima. Mas para isso, que ferramentas nós vamos usar para vencer esses obstáculos? Penso que fundamental, caminhar por fé e não por vista. Se Davi fosse olhar todas as dificuldades que ele tinha, ele não chegaria a ser rei de Israel. Ele não teria superado os obstáculos que ele superou, vencido os obstáculos que ele venceu. Não é diferente comigo, não é diferente com você. Se nós não andarmos por fé, como diz a palavra, o justo vive pela fé, na certeza das coisas que não se vê, mas se espera, não é por vista, não é o tamanho da dificuldade, não é o tamanho do obstáculo, não é o quanto difícil está ou vem a ser, mas nós olhamos por fé, é pela fé que nós vamos conseguir vencer todos os obstáculos da nossa vida. Penso que também, além de andarmos por fé e não por vista, que Deus não vai permitir que um obstáculo na nossa vida impeça de alcançar aquilo que Ele quer para nós. Percebe que Samuel ungiu Davi, ele jovenzinho. Se Deus não estivesse com Davi, se fossem os obstáculos que ele encontrou pela sua frente para impedir que ele se tornasse o rei, de 15 a 20 anos, o período que houve para que Davi, desde a unção de Samuel até a unção sobre todo Israel, durante todo esse período da vida de Davi, quantos obstáculos, e nenhum deles Deus ia permitir que fosse impeditivo para que Davi se tornasse um rei. Houve o propósito, houve a unção, houve a presença e houve da parte de Davi os movimentos, as atitudes, as ações de andar por fé e não por vista. Então Deus não vai colocar na sua vida nenhum obstáculo ou vai permitir que nenhum obstáculo impeça você de alcançar o que Ele tem para você. Porque isso nos leva a uma verdade absoluta. A verdade absoluta para Davi e a verdade absoluta para mim e para você. Só vencemos os obstáculos pelo poder de Deus. Como é que Davi ganhou de Golias? Poder de Deus. Como é que Davi conseguiu escapar de Saul durante tanto tempo? Poder de Deus. Como Davi conseguiu chegar ao trono? Poder de Deus. Por isso que Paulo escreve aos Efésios capítulo 6, verso 10, revestido de todo poder, fortalecei no poder, revestido do poder de Deus. E assim, irmãos e irmãs, nós vamos encontrando obstáculos, nós vamos vencendo os obstáculos, nós vamos avançando, vamos rompendo. Deus nos deu todo o auxílio necessário para essa vitória sobre os obstáculos. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos o Espírito de Deus. Nós temos as promessas de Deus. Sendo assim, nenhum obstáculo
Nenhum dos obstáculos que encontrar à nossa frente serão intransponíveis. Em frente, vença os obstáculos que você tem pelo poder de Deus, pela fé que você tem. Pense nisso. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia de paz. Shalom. Transforma-me com